O importante foi conhecer você. O importante é saber que Deus é o elo de amor que une os corações. Você. O importante é saber que Deus é o elo de amor que une os corações. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de você. O importante é saber que Deus é o elo de amor que une os corações. Boa tarde a todos. Uma alegria, um privilégio poder compartilhar mais uma vez a Sagrada Escritura com todos vocês. Quero me prender juntamente com vocês nesse breve tempo, o texto de Apocalipse 2, de 1 a 7. Assim diz então a Sagrada Escritura, Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. No versículo 1, nós vamos observar que quem trata aqui, no caso, toda a carta é Tiago. Ele não é irmão de Jesus, mas sim Tiago, filho de Zebedeu, né, apóstolo. E ele vai tratar aqui, nesses versículos, sobre a igreja modelo, sobre a igreja exemplar. E nós vamos perceber aqui que João então escreve não só especificamente à igreja de Éfeso, mas também a todas as igrejas. Como que a gente detecta isso? Como que a gente descobre isso? Se nós observarmos, o versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está no plural. Nós sabemos que vai estar se dirigindo o livro de Apocalipse às igrejas, no caso aqui 7 igrejas, e são direcionadas aos líderes dessas igrejas, mas esse versículo que nós acabamos de ler, no capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos ouça. Você tem ouvido? Todas as pessoas têm e podem ouvir, de alguma forma. Então é para todos, todas as pessoas direcionadas no passado, no presente e no porvir. E é interessante essa palavra vindo do nosso Deus: me ouça, avalie. Por isso então a questão aqui é a igreja modelo. Continuando o nosso texto, observando o versículo 1, nós sabemos que uma advertência dessa para ouvir, para observar, o mundo vivia em caos, a igreja sendo perseguida. Nos dias de hoje, mesma forma. A questão aqui não é só vermos a maldade humana
o maltrato dos cristãos, mas também a tendência é piorar. Embora o Senhor vai arrebatar a sua igreja, nós não estaremos aqui. E a questão é que tudo vai piorar. A palavra de Deus mesmo diz que tudo que nós passamos e vivemos é só o princípio das dores, porque após o arrebatamento e a vinda do anticristo, e o coroinha, o falso profeta, tudo irá piorar. Não, então aqui temos essa carta direcionada a nós. A preocupação aqui de João é que essa carta traga um grande desafio ao nosso coração, uma correção dentro do nosso coração. Devemos entender então que essa palavra de Deus direcionada para nós, que tem essa autoridade não só de punir aqueles que perseguem a igreja, mas preste bem atenção, Deus também pune a sua própria igreja. E nós vamos ver isso claramente no texto. A punição de Deus diante das igrejas que também não lhe obedecem. Por isso, essa carta está sendo dirigida às igrejas, aos cristãos, aos protestantes, aqueles que defendem a fé cristã, a doutrina bíblica, e por algum momento são reprovados, que é o que acontece com essas cartas no Apocalipse, e é o que acontece também nessa carta direcionada para a igreja de Éfeso. E quando nós falamos ser direcionada a uma igreja, nós temos que entender que toda igreja tem um líder, tem um pastor. Então, automaticamente, se é direcionada à igreja, a primeira pessoa que ela é direcionada é a quem? O seu pastor. E estudando, isso causa um temor ao pastor que vos fala e também à igreja que escuta. Se nós olharmos para o passado, tanto na parte histórica e bíblica, nós percebemos a forma como Deus trabalhou e tratou igrejas aonde hoje estão fechadas. Igrejas antigas, prédios, que nem museu hoje serve. E observando então o versículo 1, nós vamos detectar aqui de que se essa igreja deve ser modelo, ela deve lembrar da primeira lição. A primeira lição é de que Jesus é supervisor dela, Ele é o cuidador dela. Então eu, como igreja modelo, lembro da lição número 1. Jesus é o dono dela, é o cuidador, é o pastor. O versículo, quando fala, número 1, ao anjo da igreja em Éfeso, não é a um anjo que estava lá na igreja, andando e que cuidava, embora nós como os cristãos temos o anjo que cuida de nós, mensageiro de Deus. Mas a palavra anjo aqui, a tradução é semelhante, igual ao mensageiro. Quem é o mensageiro que cuida da igreja? É o pastor. Então a igreja é direcionada a esse anjo que é o pastor. E aí então nós temos aqui aquele que tem a responsabilidade de cuidar como zelo para aquele que pagou um preço caro na cruz, comprou a igreja e que é o que supervisiona o papel pastoral, é aquele que vê os corações do rebanho. Por isso então nós entendemos que essa mensagem vinda de Deus, para que nós possamos ouvir o que o Espírito de Deus, o próprio Jesus, diz ao líder pastor e à igreja, versículo 12 até versículo 16. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz, versículo
12 do capítulo 1. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Porque nós estamos no versículo 1, onde fala sobre aquele que tem na sua mão direita 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. E você pode se perguntar, quem é esse que o versículo 1 fala que tem na mão 7 estrelas e também 7 candeeiros de ouro? Capítulo 1, versículo 12, como eu já disse, até o versículo 16 explica isso. Então o texto fala que vi esse 7 candeeiros de ouro que falava comigo, e no meio dos candeeiros um que é semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita, preste bem atenção então, 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. A verdade dita aqui, e o rosto brilhava como o sol na sua força. Até o versículo 16, nós ficamos indagando, quem é esse que o versículo 1 do capítulo 2 trata? Que no capítulo 1, do 12 ao 16, revela. Quem é este? Versículo 17 nos ajuda muito. Quando vi cair aos seus pés, como morto. João aqui desmaiou quando ele viu. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Temos aqui a resposta. É Jesus, aquele que estava morto, mas agora vive eternamente. Jesus, em toda a sua glória, está tratando com os pastores e com a igreja, no capítulo 2, verso 1. E aí então, quem são as estrelas? Versículo 19 do capítulo 1 diz: escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita. Quem são as 7 estrelas? Os pastores. Isso é muito nobre para os pastores, não só de valor, mas de responsabilidade, de zelo. E aos 7 candeeiros de ouro. Quem são os candeeiros de ouro? As igrejas. Portanto, a igreja, o líder pastor, não é qualquer um. Foram comprados, são redimidos, são ressurretos. E o texto continua: e os 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pronto, concluído. Após essa explicação, isso mostra que o Supremo Pastor, que é Jesus, que vos fala aqui no texto, ele tem o controle desse pastor, ele pode remover esse pastor, ele pode mudar esse pastor, ele pode disciplinar e punir esse pastor, assim como a igreja. Devemos lembrar de que nós não podemos brincar com a igreja. Nós devemos sim brilhar como igreja.
Lembrar de que nós temos que iluminar por sermos o povo de Deus, o líder de Deus, com a responsabilidade pastoral, porta-voz de Deus como embaixadores do reino, como Paulo diz em Timóteo. Mas o Senhor, Ele controla tudo e todos, os pastores e o rebanho, as ovelhas. Por isso, quando nós falamos da igreja modelo, nós lembramos de que Jesus é o cuidador. Quem são aqueles que não estão ouvindo, não estão se submetendo? Hoje, por exemplo, as igrejas estão fechadas, as portas estão trancadas. Onde está a igreja? A igreja somos nós. Mas traz para nós aqui essa ideia de sermos igreja modelo aonde estivermos. Temos medo e temor do supervisor, que é Cristo. O dono, aquele que sonda e conhece o nosso íntimo, nossa motivação, a nossa intenção. É aquele que pune quando desviamos da sua verdade e também do seu caminho. Então, falando sobre a igreja modelo, nós aprendemos a primeira lição de que Jesus é aquele que cuida. O versículo 2 fala que Jesus é aquele que conhece. O verso 2 diz: conheço as suas obras, assim como o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, não são, e os achastes mentirosos. Aqui mostra a atitude de um pastor defensor, que cuida, protege, soa, derruba sangue em prol da igreja, trabalha e defende como um bom soldado. Apóstolo já não há mais, pode até se intitular apóstolo. Apóstolo era somente aquele que viu Jesus face a face, como os discípulos, os 12. E depois o apóstolo Paulo, o último deles, a caminho de Damasco, e se converteu. Mas hoje as pessoas estão brincando com a igreja, se dando títulos. E nada era diferente do que acontecia naquela época. E o verso 2 fala que Jesus, como supervisor, cuidador da igreja, agora também é aquele conhecedor de todas as coisas. É aquele na qual o problema havia dos falsos mestres. Em Éfeso isso era nítido. Homens maus e homens mentirosos. O pastor enfrenta, confronta esses homens, sendo firme na doutrina. No verso 3 diz: e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Homem valente, fervoroso e vitorioso aqui. E continua dizendo que esse pastor dessa igreja vivenciava tudo isso, não aprovava, sendo perseverante no combate aos ataques com mentiras e ódios, e tinha um bom êxito. Versículo 4. Nós podemos detectar aqui uma outra lição. Só que antes disso, lembramos que o combate desse pastor contra os nicolaítas, quem eram os nicolaítas? Eram os famosos hereges que viveram no passado e que vivem até hoje. Aqueles que dominavam o povo e que hoje ainda dominam, impondo nas igrejas, as quais com os seus ataques esquecem que tem a igreja um dono na qual comprou. E esses hereges, na qual o apóstolo Paulo trata em Efésios capítulo 1, há 30 anos antes. Ele vai e avisa
no ano 60 sobre toda essa questão que está acontecendo. E agora o pastor de Éfeso tem que ser um bom soldado valente para vencer aquilo que o apóstolo Paulo já havia dito. A terceira lição que nós temos aqui é que para essa igreja ser modelo, ela então deve lembrar que Jesus é aquele que cuida, Jesus é aquele que conhece e anda por dentro da igreja, em todo o espaço dela, e que sonda os corações, sabe das motivações. Vem a terceira lição dizendo que Jesus é aquele que avalia os corações. É aquele que pune se há algum desvio diante dela. Aqui, quando fala no verso 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O texto tem um mas, assim como outras igrejas do Apocalipse aqui, capítulo 2, 3 em diante, tem um mas. Até aqui tudo indo muito bem. E uma igreja, então, que é modelo, tem que lembrar dessa advertência. Esse mas fala, tenho contra ti, de que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor aqui não é esse primeiro amor que muitos falam e pensam e ensinam de forma errada. De que quando se converteu é o primeiro a chegar na igreja, chega antes, participa de tudo e de todos. E com o passar do tempo já chega atrasado, não se envolve e não serve mais. Versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Qual é essa interpretação, então? O que acontece aqui é que esse pastor que combateu os falsos mestres com a verdade, defendendo a doutrina bíblica, com todo esse vigor, faltou-lhe o amor. Ele se tornou rígido, ele se fechou, ele se tornou grosseiro, ele cuidou muito bem da verdade, mas agora se tornou rude, se tornou duro nos seus relacionamentos com o seu rebanho. Isso pode acontecer comigo como pastor, por querer lutar e defender tanto a verdade no mundo em que nós vivemos, mas acabar se esquecendo do primeiro amor e tratar com ignorância as pessoas, não só o rebanho, a sua própria família, e deixar de ser amoroso, carinhoso, assim como aquele Jesus maravilhoso mostrou na cruz, defendendo a verdade, a doutrina bíblica, demonstrou amor, sangrando por nós. A verdade, ela anda de mãos dadas com o amor. Espero que isso não esteja acontecendo com você, que também é defensor, lutador da verdade, da doutrina bíblica. Temos que avaliar o nosso coração, porque é isso que Jesus está fazendo. Uma igreja que é padrão, uma igreja que é guardiã, uma igreja que é modelo, ela precisa avaliar-se. O texto fala, lembra-se não do lugar onde você caiu, mas lembre-se da área aonde caiu. E a área aqui é exatamente essa. Em Efésios, como eu já havia dito, capítulo 1, versículo 15 e 16, Paulo já avisando
anos antes, não no ano 60, mas no ano 61, 30 anos antes de todo esse acontecimento, o apóstolo Paulo avisa essa igreja de Éfeso. E lá em Efésios capítulo 1, como eu já havia dito, no versículo 15 e 16: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Olha só, era uma igreja que ela vivia o amor, ela praticava o amor, e que se esfriou e se acabou. Por isso ela é reprovada. Versículo 16: não cesso de dar graças, de orar por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, nas minhas petições. Então, de fato, aqui é lembrar a área, não o lugar, a área aonde falhou. Eles não eram assim, mas se tornaram assim. E o apóstolo Paulo nos arremete a esse texto para que possamos avaliar aquilo que estamos meditando em Apocalipse capítulo 2. E no verso 5, então, fala: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a essas práticas do primeiro amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma ação. E o texto fala as práticas, as ações, as primeiras obras. Jesus escreve essa carta com o seu próprio punho, advertindo cada um de nós sobre esse amor bíblico. Volte e pratique. Eu estou imaginando aqui quando o coronavírus acabar e as igrejas voltarem a funcionar. Volte, pratique a verdade. Igrejas de fato defendendo a doutrina bíblica, mas também a prática uns para com os outros, o amor verdadeiro que vem da cruz. E é interessante que o texto ele é muito desafiador e causa temor. E se não fizer assim, é como uma ameaça: venho a ti e moverei o teu lugar, o teu candeeiro, você igreja, caso não se arrependa. Não é que vai tirar a igreja do endereço onde ela está, assim como muitas já ficam mudando de endereço. O que isso significa? Essa condição, se não fizer assim, diante dessa ameaça, é forte aqui a questão. Venho e moverei. Moverei o quê? O candeeiro. O candeeiro aqui é nós, igreja. Moverei quem? O pastor, como igreja também. Tirar do lugar, não. Mover de endereço, também não. Mudar a placa, também não. É tirar a sua utilidade. A igreja pode estar se reunindo, mas não terá sentido nenhum as pessoas se reunirem, cantarem, ter as suas celebrações, as suas festas, seus cultos. Ela não causará mais impacto na sociedade. Ela não vai mais ter o vigor em evangelizar, em ter frutos, em se santificar e se purificar. Serão igrejas aposentadas. O Senhor reprova e pune a sua igreja. Nós temos aprendido de que o Senhor começa aquilo que Ele termina. Ele cuida do seu povo e pune aqueles que não o buscam e lutam contra a igreja. Mas hoje nós acabamos de ver também sobre a igreja modelo. Nós temos que terminar o que nós começamos. E como igreja modelo devemos lembrar de que Jesus é o cuidador, Jesus é o conhecedor e Jesus é o avaliador. Que possamos lembrar como igreja bíblica de que o nosso coração, hoje e sempre, devemos fazer essas avaliações.
de sermos úteis, de se arrepender e ter responsabilidade e dever de amar como Ele nos amou, de servirmos como igreja modelo. Há uma música que eu gosto muito que diz: de modo que penseis a mesma coisa, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso só é possível quando nós defendemos a verdade e vivemos o amor. Haverá essa unidade, essa comunhão, e de fato vamos ser a igreja de modelo, que é o que o Senhor espera de nós, ora por nós, sonha com cada um de nós. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão gostoso de avaliarmos o nosso coração diante dessas 3 lições e praticarmos, seja com as portas fechadas ou não de um prédio, mas no nosso coração lembrar de que o Senhor sonda e conhece. E obrigado por essa exortação e nos ajude a sermos a igreja que ouve. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em pastos bem verdes me faz repousar. Leva-me bem junto das tranquilas águas. Tua mão me guia por seu grande amor. Ainda que eu ande pelo vale escuro, ainda assim não temerei, pois comigo estará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em pastos bem verdes me faz repousar. Leva-me bem junto das tranquilas águas. Tua mão me guia por seu grande amor. Ainda que eu ande pelo vale escuro, o mal não temerei, pois comigo estará. Ainda que eu ande pelo vale escuro, o mal não temerei, pois comigo estará, pois comigo estará, pois comigo estará. Irmãos, diante dessa mensagem que nós ouvimos hoje, o desafio de sermos a igreja modelo,
nós possamos fazer essas considerações e também avaliações de pensarmos, sermos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, lutando pela verdade, mas também amando como o Mestre nos mandou. Lembrando que Ele é o Supremo Pastor, e nós pastores, e nós ovelhas, mesmo diante de qualquer adversidade que o mundo vier a nos trazer, e o inimigo nos tragar, lutar, o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Ele pune os maus, Ele também disciplina a sua igreja, e que Ele possa receber a glória de sermos então a igreja modelo. Deus abençoe, um grande abraço, fiquem na paz, até mais.